Pronto, vamos lá. Boa noite novamente e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o mundo grego. Agora, na aula de hoje, a gente vai dar a introdução definitiva sobre a Grécia clássica, o período clássico. A gente está na metade do período arcaico, quando se constituem as primeiras polis, as primeiras cidades-estado, e posteriormente nós vamos nos encaminhando para o apogeu da cultura ateniense, da cultura e da sociedade ateniense. Então, para começo de conversa, vamos retomar os pontos do período arcaico que nós ficamos na semana passada, certo? A gente tem que lembrar que antes da instauração da democracia, e eu falei já para você semana passada que eu gosto muito dessa palavra instauração, porque verifica-se, digamos que uma querela do povo, ou seja, que é algo que o povo tinha necessidade de acontecer, certo? Essa democracia foi o povo realmente que quis. Por isso que a gente diz que Atenas foi possivelmente o único lugar no mundo em que realmente existiu uma democracia. Não só uma forma de democracia direta, tá? Mas principalmente porque foi o povo que quis. Porque temos, quando nós estudamos a geopolítica contemporânea, por exemplo, nós temos aquilo que a gente chama de soberania nacional, que é as decisões que um país ele tem autonomia para tomar diante das suas situações, né? Diante do seu território, por exemplo. E quando nós temos, eu gosto sempre de citar o exemplo dos Estados Unidos na Guerra do Iraque de 2003. Por quê? Acontece o seguinte, quando tinha-se a conjuntura lá, e o Oriente Médio era a ovelha negra da vez, o que era que George Bush ele dizia? Principalmente quando começaram os ataques. Olha, povo americano, mundo, né, por assim dizer, nós vamos fazer esses contra-ataques, que na verdade foi uma resposta aos ataques terroristas de 2001, certo? Nós vamos entrar em guerra com o Iraque porque nós vamos levar a democracia para lá. Nós vamos implantar a democracia. Olha, no entendimento da filosofia, no entendimento da história como um todo, a democracia ela não se implanta. Porque, na verdade, quando a gente faz essa ação de implantar algo, a gente está colocando algo externo. A gente está impondo, né? E então eles iam implantar essa democracia. A democracia por si só, ela nasce do desejo da própria sociedade de se viver num período democrático, de se viver num regime democrático, certo? Então, quando nós vamos verificar Atenas no período arcaico, mas principalmente no período clássico, na Grécia clássica, nós vamos ver que realmente a população ela tinha necessidade, ela queria a democracia. Uma coisa que eu disse para vocês semana passada foi que os atenienses, eles detestavam a democracia. Por exemplo, Platão, Aristóteles, que eu citei, os dois. A elite econômica, a elite política, ela detestava a democracia, porque por ela vivia-se num regime aristocrático. Como nós tivemos, antes da instauração dessa democracia, nós tivemos um período tirânico e nós tivemos antes um período aristocrata e um período oligárquico. Então, para a elite econômica, para a elite política, por exemplo, para os eupátridas, eles abominavam a democracia, porque isso estaria arraigado, isso estaria quase que conectado incessantemente com o povo. E é aí que eles não queriam essa democracia, eles não queriam fazer essa divisão de poder. Por isso é que eles vão eleger, eles vão subir, aclamar algumas personalidades para que elas a favor dessa manutenção do regime aristocrático. Né? Primeiro foi Drácon, depois foi os tiranos, e agora nós temos, depois da tirania, um período relativamente curto da história política de Atenas, nós vamos ter Clístenes. Clístenes, ele também era um membro da aristocracia, ele também era um eupátrida. Porém, Clístenes, com suas reformas, ele vai alargar o que nós conhecemos por democracia, e, na verdade, os entendimentos que os atenienses tinham por democracia, certo? Quais são as principais contribuições dele? Primeiro de tudo, a igualdade política dos cidadãos e também a participação nas decisões do governo, ou seja,
a partir de uma abertura maior, o povo realmente vai se ter aquele estigma de democracia, onde o povo está no poder, exercendo de fato e de direito. Clístenes, ele ainda, em relação ao território, lembrem-se, não é porque no período clássico Atenas e Esparta se juntam para derrotar os persas nas guerras médicas, não é porque eles dois se juntam em um período, diga-se passagem, porque depois voltam a se separar por conta da guerra do Peloponeso, não é porque os dois se juntam neste momento que a noção de Estado, a noção de país, ela tem se formado. Na verdade, a Grécia, Atenas, Esparta, outras cidades-estado, elas surgem, elas têm o seu apogeu, como nós vamos ver na relação de Atenas daqui a pouco, e elas vão cair justamente porque elas não têm forte noção de unidade formativa, essa noção de país. Então, ante essas reformas de Clístenes, esse território, a sociedade ateniense, ela foi dividida em 10 tribos. E quando nós falamos de tribos, a gente tende a relacionar um pouco ao início do período arcaico, final do período homérico, início do arcaico, onde eles tiraram aquelas comunidades gentílicas e substituíram por tribos. Essas tribos formaram as polis, as conhecidas polis. E para fundamentar tudo isso, para dizer que agora a Grécia iria viver sob um período grande, diga-se passagem, um período democrático, ele fez a seguinte política, ele criou duas instituições. A primeira delas, eclésia, certo? E depois uma bulé. A bulé era o que representava a aristocracia, né? A aristocracia e a oligarquia. Na verdade, ela já existia. Clístenes, ele vai dar um arranjo melhor à eclésia. A eclésia é o que nós chamamos hoje em dia de assembleias, né? Onde ali eles representavam a democracia pura da própria Atenas, tá? Uma das coisas que a gente tem que citar aqui é que quando há esse fortalecimento da eclésia, que aproximadamente comportou 6 mil membros, né? 6 mil pessoas, quando nós dizemos pessoas assim, do povão, né? As classes mais populares. Quando ele fortalece essa eclésia e quando ele fortalece esses poderes decisórios das classes mais baixas, que depois vai ser fortalecido também por outro legislador, diga-se de passagem, daqui a pouco a gente vai ver ele. E quando Clístenes faz isso, ele simplesmente está dizendo, olha, agora vai se colocar a democracia, mas é uma democracia diferente da que nós estamos acostumados a ver. A democracia de Atenas era uma democracia direta, ou seja, os próprios membros da eclésia, eles tinham o direito de ir à Assembleia, de votar os projetos que eram colocados para a votação e pode tanto aprovar quanto também ter o poder de veto, certo? Porque qual é a grande diferença? Porque nós temos hoje, sim, um regime democrático, né? Pelo menos é o que temos na Constituição. Se a gente pega ela, a gente vai ter lá, né, o artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, ou seja, ela também, mesmo com todos os seus desmandos, e também colocamos outros aqui, outros estados nacionais, principalmente os que nós chamamos de mundo ocidental, que são profundamente influenciados pelo mundo greco-romano, diga-se de passagem. Quando nós colocamos Estado democrático de direito, mas aí existe uma diferença para a democracia que era feita em Atenas. Enquanto que lá nós temos uma democracia direta, a própria população indo às assembleias, a própria população fortalecendo ainda mais a eclésia, por isso que eu digo sempre que é o bonito de se estudar a participação política na democracia de Atenas, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, diga-se passagem, ditas por democráticas, nós temos uma democracia representativa. Ou seja, lá no parágrafo único deste primeiro artigo da nossa Constituição, a gente vai ter todo o poder emana do povo. Ou seja, fortaleceu ainda mais o sentido de democracia. Mas aí até tem uma questão muito interessante, porque as pessoas, elas entendem somente essa primeira parte desse parágrafo único. Todo o poder emana do povo e acham que pode fazer tudo o que der na telha para eles.
né? Só que, complementando esse tipo de instauração democrática, nós temos todo o poder emana do povo, que o exerce, ou seja, o exercício do poder é através, por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ou seja, aqui nós encontramos uma dubialidade, porque, de um lado, o povo acredita que tem todo o direito do mundo, né? Que tem todas as questões para exercer, né? Para o exercício da democracia. Não acontece dessa forma, certo? Porque o próprio parágrafo ele diz: esse poder ele é exercido por meio de representantes eleitos. Quais são esses representantes? Ora, os representantes do poder executivo nos três âmbitos, municipal, estadual e federal, e os representantes do poder legislativo, também nos três âmbitos, municipal, federal e estadual, certo? Então, nós elegemos algumas personalidades, alguns políticos, certo? Para que eles nos representem. E então, as decisões que eles tomarem por lá vão representar toda uma população pela qual foi exercida, certo? Pela qual eles foram eleitos. E, obviamente, a gente tem também, no próprio parágrafo, por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ou seja, digamos que fica-se numa sinuca aqui, sem saber para que lado pender. Uma hora é representativa, outra hora é diretamente. Mas, quando a gente parte para estudar essa parte da Constituição, que todo o poder emana do povo, que o exerce, vamos pegar nessa parte direta, né? Qual é essa parte, então? Se a gente fala que o Brasil ele é um Estado democrático, ele tem uma democracia representativa, por que que no parágrafo também nós temos diretamente? Porque essa parte direta quer dizer justamente no sufrágio que nós exercemos periodicamente, ou seja, nas eleições. Ali, nós exercemos o nosso direito democrático direto, certo? Para poder eleger as pessoas que vão nos representar, tá bom? Por exemplo, não somente nas eleições, mas num referendo, num plebiscito, onde nós também somos requeridos a ir para estas situações. Só que essa coisa de referendo e plebiscito, isso aí vem mais com Roma, tá? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver justamente o que são essas duas coisas que a própria Constituição ela tem muitíssimo bem explícito, certo? Então, para assegurar, além da eclésia, além da mulher, mas principalmente fortalecendo aquela primeira, fortalecendo a eclésia, Clístenes ele criou uma estratégia, digamos, uma ferramenta para, digamos, barrar quem quisesse ser contra a democracia. Porque, lembrem-se, Clístenes é aquele legislador que ele está no poder tanto por meio do povo, mas principalmente por meio da elite, dos eupátridas, da nobreza de Atenas, né? Ele era eupátrida, certo? Mas aí, quando ele chega no poder, ele entende que pode ser que haja algum movimento, alguma estratégia que possa tirá-lo do poder, que a aristocracia possa organizar algum método que possa tirá-lo do poder, porque ele deu essa abertura toda à democracia. E aí ele cria o ostracismo. O ostracismo é, digamos que seja uma pena onde as pessoas que tentassem fragilizar a democracia, as pessoas que atentassem contra o exercício democrático do poder direto, diga-se de passagem, elas eram condenadas a perder seus direitos políticos por 10 anos e também uma pena de degredo, ou seja, nas linguagens mais atuais, uma pena de exílio. Então, o ostracismo, ele era juntado o útil ao agradável, já que Clístenes estava tão sendo benquisto pela população ateniense por conta de suas reformas, nada mais justo do que fortalecer ainda mais. Não era que votasse contra Clístenes, né? Porque chegaria um momento que Clístenes ou iria morrer, porque, lembrem-se, os legisladores, eles tinham cargos vitalícios, ou ele simplesmente poderia sair do poder e entregar para outra pessoa. Mas ainda assim, os legisladores, os governantes, eles mudam. O sistema é que não deveria mudar. Digamos que se a aristocracia fosse contra essas decisões de Clístenes, aí sim, por todo o aparato do ostracismo, essas pessoas que estivessem sendo contra, elas poderiam sim perder os seus direitos políticos, serem caçadas
E aí, quando eu falo caçado, não é no sentido de caça e caçador, mas é caçar o poder, né? Tirar o poder, e eles eram exilados, tá? Bem, e diante disso, é que nós vamos ter a separação da. Nós vamos ter uma separação dos dois grupos maiores da população ateniense: os grupos cidadãos e os grupos não cidadãos. Ou seja, aqueles que participavam realmente da política e da economia e aqueles que não participavam, aqueles que eram alijados, alheios a tudo isso. Os que participavam, os que eram cidadãos, aqueles que tinham as decisões políticas, aqueles que participavam da eclésia, aqueles que participavam da bulé, eles eram congregados em dois subgrupos: o grupo da nobreza, esses que eram representados pelos eupátridas, e o grupo dos homens livres. Aí nós vamos ter uns cidadãos, uma parte dos cidadãos rico e uma parte pobre, certo? E todos eles, tanto os ricos quanto os pobres, eles vão ter sim essa participação, porque eles são considerados cidadãos, tá? Do outro lado, nós vamos ter também dois subgrupos: o grupo dos escravos, o grande grupo, diga-se de passagem. Lembrem-se, a escravidão aqui, a maior parte dela era de forma comercial. O sistema de produção, o modo de produção, ele já era escravocrata, tá? E nós vamos ter o grupo, ou a classe, como queiram chamar, dos metecos. Qual é a grande diferença? É que, quando a gente coloca no Google para pesquisar pirâmide social ou organização social da cidade de Atenas, da polis de Atenas, nós vamos ter uma pirâmide bem bonitinha: nobreza, homens livres, escravos, e nós vamos ter quase que no corpo, no meio dessa pirâmide, os metecos. Só que é um erro pensar assim, é um erro achar que os metecos eles faziam parte, porque os metecos eram um grupo que não participavam das decisões políticas. Ah, era só porque não era cidadão? Não. Mas por que eles não eram cidadãos? Porque os metecos eram o que nós chamamos de estrangeiros. Ou seja, para ser cidadão, eles tinham que nascer, tinham que viver em Atenas. Eram descendentes dos atenienses, tá? Então, os metecos, não é que eles estejam participando dessa pirâmide e que eles não sejam cidadãos, a exemplo dos escravos. Eles estavam alheios a essa pirâmide, essa sociedade, tá? Eles eram meio que escanteados. E aí, em relação às tributações, os dois primeiros, tanto a nobreza quanto os homens livres, eles tinham obrigações para com a sua polis no sentido financeiro, no sentido econômico. Eles tinham tributações a pagar. Os escravos não, porque eles tinham que trabalhar, na verdade, para a nobreza e também para os homens livres. Só que os metecos, por serem estrangeiros, eles também tinham que ter um rendimento, uma contribuição monetária para com a nobreza e os homens livres. Ou seja, instalou-se em Atenas, ainda assim eu tinha que pagar, mesmo sem ser considerado cidadão, eu ainda tinha que pagar uma tributação. Algo que diferencia é que essa tributação ela vai ser muito mais alta, já pelo fato de que essa pessoa não era da própria sociedade, certo? Aí é que a gente faz um link com a filosofia. Os sofistas, por exemplo, os sofistas, eles são em Atenas metecos. Eles são aquelas pessoas que vêm de outras polis tentar aventurar uma vida em Atenas. E por isso também, pela alta carga de tributos que nós vamos ter, é que esses metecos eles vão ensinar a custo. Eles vão dar o seu conhecimento, que Sócrates ele vai numa coisa muito maravilhosa e que também vai provocar a morte dele, diga-se de passagem. Sócrates ele vai condenar muito, né? Porque eles cobram por algo que eles não têm, certo? Que é o conhecimento. Porque para Sócrates todo o conhecimento era dado através dos deuses. Então, esses metecos, para se manter nas polis, já que eles tinham que pagar, eles cobravam pelo ensino. Não, os não cidadãos, eles não pagavam tributos, tá? Os escravos, por exemplo. Agora, os metecos, que não faziam parte da organização sociopolítica de Atenas, aí sim, eles tinham que pagar, certo? Para poder se manter dentro da cidade, para poder ficar, na verdade, na cidade. Ainda, além disso, quem não mais era considerado cidadão? As mulheres.
As mulheres não eram consideradas cidadãs porque, para elas, a única função primordial era somente a de procriação, certo? Então, elas também vão ter os seus direitos políticos negados. Elas não vão exercer sequer cargos públicos, mesmo que inferiores, tá? Bem, e as mulheres não pagavam impostos por conta de quê? Porque elas viviam arraigadas à nobreza ou aos homens livres, ou também eram de famílias de escravos, tá? De organização de escravos. Bem, e então nós vamos ter Esparta, essa outra cidade-estado que a gente dá muita ênfase, porque realmente foram as duas principais que surgiram e que se mantiveram, e também as duas principais protagonistas das guerras que acontecem no período clássico. Esparta ela estava localizada muito mais abaixo, estava localizada na península do Peloponeso, essa parte mais ao sul da Grécia continental, e ela estava localizada na planície da Lacônia, quase nos limites entre a Grécia continental e a divisa do Mar Jônico e do Mar Egeu, certo? Os períodos que conquista, sim, diga-se de passagem, ela foi fundada pelos dórios, aquele último povo que vem para colonizar, que vem para invadir, na verdade, a Grécia continental, certo? E por isso essa um pouquinho de rixa que ficou na colonização, porque os dórios, eles vêm, dominam tudo, certo? Impõem o seu modo de vida, e depois a civilização aqueia dá o exemplo, dá a formação posterior de Atenas, tá? Então, ainda mesmo que a gente fale que a Guerra do Peloponeso se tem estabelecida por conta da disputa comercial entre Atenas e entre Esparta, ou melhor, entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, ainda assim, essa guerra ela tem as suas raízes históricas profundas na colonização, na fundação das cidades-estado muito tempo antes. Então, os períodos de conquista conferiram à cidade algumas características peculiares, como a grande disponibilidade de terras, que deixava Esparta independente do comércio marítimo. Quando os espartanos eles começam a formar a sua sociedade na Lacônia, no território da Lacônia, nós vamos ter uma amplitude, e claro, devido aos adentramentos, devido às dominações anteriores dos dórios, nós vamos ter uma grande disponibilidade de terra. Nós não podemos esquecer do fato que a Acaia, a Etólia, todos esses territórios daí, e por si só a Ática, todos esses vão ficar sob o domínio dos dórios. Então, os espartanos, que são herdeiros diretos dos dórios, eles vão ter toda essa disponibilidade de terra. E, claro, eles vão ter também muitos escravos. Por isso é que nós vamos dizer que Esparta, ela se mantém, e também é uma das relevâncias para o estudo dela, os espartanos, eles se mantêm de uma forma muito diferente dos atenienses. Porque enquanto os atenienses eles tinham acabado praticamente com a sua produção agropecuária, só tinha mesmo a produção de azeite e de vinho, lembrem-se disso, os espartanos não. Os espartanos eles tinham sua economia totalmente arraigadas na terra, por conta da grande quantidade de escravos. Outra diferença, enquanto que Atenas ela precisava importar escravos da Ásia Menor, um link, né, com a aula passada, os espartanos não. Eles sequer precisavam disso por conta da grande quantidade que eles dominavam, certo? Então, eles também serviram-se dessa escravidão. Mas, diferente de Atenas, eles tinham em larga escala e eles sequer estavam se importando com o comércio marítimo. Eles ficaram mesmo somente com o comércio interno. Eles ficavam somente com as práticas agrícolas. Uma também das características que vai diferenciar Esparta de Atenas é que, desde os períodos áureos dos dórios, né, desde a dominação, havia sim uma tentativa de rebelião para voltar, né, à dominação, à não dominação, na verdade, dos dórios. Mas para ter uma imposição, para ter uma prevalecência nesse sentido, para os dórios realmente ficarem com a terra e subjugarem os outros povos, é que desde o início, desde a colonização, esses dórios eles começaram a fomentar, a fundamentar a sua sociedade a partir do militarismo. Por isso que nós conseguimos
dizer que Esparta tem uma das características diferentes das outras. É que enquanto Atenas, por exemplo, tinha uma sociedade voltada para a educação, para a cultura, né, no sentido social mesmo, Esparta não. Esparta ela só tinha os olhos voltados para o militarismo. Bom, bem, nessa organização também, a organização sociopolítica de Esparta, nós vamos ter algumas diferenças, porque já que ela é regida por essa sociedade militar, nós vamos ter essa primeira classe, a classe dos espartanos, o que nós podemos fazer aqui uma relação com a nobreza de Atenas, certo? Esses espartanos eram a alta classe, né? A nobreza de Esparta, e eles eram descendentes diretos dos dórios. Formavam essa camada dominante e sendo os únicos a terem direitos políticos. E então a gente já consegue fazer uma distinção também na forma política entre Esparta e entre Atenas. É que enquanto Atenas já tinha saído da aristocracia, tinha passado por um período tirânico e depois tinha instaurado a democracia, a Esparta ainda não. Esparta ela só se procurou, na verdade, se desenrolar nas suas ações políticas por meio da aristocracia. Então, essa história de democracia para Esparta não tinha vez, não, certo? Porque eles eram muito diferenciadores, na verdade. Então, somente os espartanos de toda essa sociedade, pela via aristocrata, só eles tinham os direitos políticos. Nem os periecos, que eram a espécie de trabalhadores, né, de comerciantes, de agricultores, já que eles tinham essa predominância, e tampouco os ilotas, que eram uma espécie de escravo, né? Eles faziam os trabalhos para os espartanos, para os periecos, diga-se de passagem. Nenhum dos dois, nem os periecos, nem os ilotas, tinham essa determinação. Obviamente, e na política, quando nós falamos, Esparta, ela se organizava no monopólio do poder pelos espartanos, tá? E para manter, veja que tudo é arranjo político, veja que tudo significa manutenção de poderes por aquela classe que está no topo, certo? E nesse topo, digamos que dentro do grupo dos espartanos ou dos esparciatas, como queiram chamar, estava uma congregação de 28 pessoas, de 28 nobres, de 28 anciãos, que se chamava de Gerúsia. Esses 28 representavam as famílias tradicionais, é como se fosse uma bulé de Atenas, né? Aquela aristocracia bem tradicional mesmo, né? E os 28 membros eram vitalícios, também a exemplo da bulé que existia lá em Atenas, e também dos cargos de legislador. Nós tínhamos também que eles ficavam, essa Gerúsia ficava com a parte do poder legislativo, tá? Ou seja, na criação das leis que regiam não somente os esparciatas, mas também toda a sociedade. Ou seja, a gente tem o seguinte, um grupo pequeno que vai direcionar todos os outros. Aí são os outros também que participam das decisões políticas, das decisões de como vão ser estabelecidas as leis, de forma alguma. Nós vamos ter, sim, digamos, a criação das leis para todos da sociedade obedecerem e não participarem. Só quem participava mesmo era a classe nobre. Então, o poder legislativo, ele cabia a essa Gerúsia. E o poder executivo, os que executavam as leis provindas da Gerúsia, era o que nós chamamos de eforato. O eforato era mantido por 5 éforos. Esses 5 magistrados que eram escolhidos provenientes da Gerúsia, ou seja, mais do mesmo. Existiam esses 5 éforos, esses 5 representantes, mas que eles também atendiam aos pedidos da aristocracia, certo? Só que temos uma coisa a tratar. A gente falou aqui que não existia democracia, mas existia uma assembleia. Existia essa possibilidade da população ir, saber do que estava acontecendo no governo. Era a ápela. E por que quando a gente fala de saber e não participar? Porque essa ápela era somente para consultar, era somente para vigorar, somente para atestar e para ratificar as decisões superiores. Cuidado aqui na diferença, tá? Ratificar de ré.
eles somente ratificavam, somente diziam, a gente concorda, até porque não tinha como discordar mesmo, certo? Só que no topo dessa cadeia, no topo dessa organização política, nós tínhamos não um rei, mas dois. Nós tínhamos uma diarquia. Lembrem-se que antes de toda forma democrática, de antes de toda forma que a população tem um adentramento das decisões políticas, no caso de Atenas, tudo isso surgiu a partir de uma monarquia, que depois foi caindo e tudo mais, né? Lá em Atenas. Aqui não. Aqui na diarquia, nós temos que essa estrutura era mantida por dois reis. Por quê? Porque isso é uma crendice religiosa. Isso é uma noção religiosa. Por quê? Licurgo, que anteriormente, foi um famoso legislador, ou seja, participava da classe dominante, participava da gerúsia, ele dizia que essa diarquia ela tinha que ser mantida, era imutável. Por quê? Porque os deuses eles tinham dito que era para essa diarquia e também essa constituição acontecerem. Então, a gente pode até duvidar nos dias de hoje, né? Como também uma manutenção desses direitos, tá? E, obviamente, por intermédio dos deuses, percebam de novo a grande e pesada influência que eles têm, certo? Diante dos deuses, essa constituição que beneficiava a aristocracia, ela tinha que ser mantida com mãos de ferro, porque foram os deuses que criaram ela, certo? Bem, e então, na vida social, a educação, ela não era voltada para a virtude, como Atenas. A educação aqui, ela é voltada principalmente para as questões militares. E aí é o que a gente tem. Essa educação não era universal. Essa educação, ela só correspondia mesmo aos meninos. Ela só era voltada para o sexo masculino. Diga-se de passagem, as pessoas com deficiência, as pessoas que não tinham uma estrutura corpórea que sustentasse, digamos, uma batalha, elas eram desprezadas. Na verdade, é muito mais crítico do que isso. As pessoas com deficiência, eu acredito que você já tenha ouvido falar, e se não se surpreendam, porque isso acontecia à torta e à direita. As crianças, os meninos com deficiência, eles eram deixados em abismos. Pasmem, eles eram deixados em abismos, ou para alguém chegar de passagem, algum comerciante ou alguma outra família achar e levar para casa, ou simplesmente deixar a sua sorte. Caiu no abismo, acabou-se, né? Porque eles realmente eles não davam importância à questão. Na verdade, eles davam importância à questão da pessoa ser o que eles chamavam lá normal, né? Sem uma deficiência ou qualquer tipo. As pessoas que apresentavam deformações no corpo, já que eles voltavam tanto para o militarismo, essas pessoas elas eram rejeitadas da população, quiçá também da questão militar. Tem uma cena, inclusive, do filme 300, né, só para a gente fazer esse link com a imagem aí, uma representação de Leônidas, né, um dos reis de Esparta, quando ele vai ser derrotado, na verdade, por Xerxes, nas guerras médicas nas Termópilas, região ao norte da Grécia. No filme 300 é retratado uma visão dessa, né? Porque temos lá uma pessoa com deficiência que quer entrar para o serviço militar, quer entrar para o exército, né? Vamos colocar nos termos atuais, quer entrar, mas porque ela tem essa deficiência, Leônidas ri da cara dele, né? E diz que ele não está apto a participar. Então, ele é desprezado, certo? Mas, na verdade, era o que normalmente acontecia. Não somente em Esparta, principalmente lá por conta da valorização ao corpo, né? Que eles davam muito, né? Principalmente pela questão militar. As crianças eram entregues à tutela do Estado, ou seja, era o Estado que tomava de conta dessas que futuramente seriam entregues ao exército, e elas passavam dos 7 aos 18, dos 7 aos 20, alguns livros trazem 20, 21 anos, alguns já trazem 15, ou seja, juventude, né? Dos 7 aos 15, dos 7 aos 18, o que for,
elas passavam, sob o comando do Estado, aprendendo, não aprendendo no sistema de escola, por exemplo, mas aprendendo todas as estratégias militares que aconteciam, para que, aos 18, elas entrassem definitivamente no exército e passassem a vida toda combatendo os inimigos, tá? Ou até quando pudesse, diga-se de passagem. Aos 30 anos, que aí eles eram considerados da elite, aí era que eles eram considerados espartanos, esparciatas, porque aos 30 anos eles recebiam um lote de terras dos grandes que Esparta mantinha, né, sob escravidão, diga-se de passagem, e aos 30 eles eram denominados, eram dados títulos a eles de cidadãos, certo? Bem, vamos rever o período arcaico. A partir do século XII a.C., muitas comunidades nas ilhas, na Grécia continental, nas costas da Turquia e na Itália, construíram grandes templos destinados a deuses específicos, os deuses de cada cidade. As construções de templos foram verdadeiramente monumentais. Tornaram-se as novas moradias dos deuses. Não eram mais deuses de uma família aristocrática ou de uma etnia, mas de uma polis. Eram os deuses de uma comunidade como um todo. A religião surgiu assim como fator aglutinador das forças cooperativas da polis. A construção monumental foi influenciada por modelos egípcios e orientais. Sem as proezas de cálculo matemático desenvolvidas na Mesopotâmia e no Egito, os grandes monumentos gregos teriam sido impossíveis. A relação estabelecida no texto entre a arquitetura grega, egípcia e oriental pode ser justificada pela circulação e comunicação entre povos da região mediterrânea e do Oriente Próximo, ou do Oriente Médio, que facilitaram a expansão das construções em pedra, certo? Aí é que nós vamos ter a dispersão tanto de uma cultura quanto também da outra. Os tipos que nós vamos ver agora no período clássico, né? Péricles, por exemplo, o grande legislador de Atenas no seu período de apogeu, Péricles, ele vai chegar e vai dizer, ó, nós estamos influenciando quase que diretamente, nós nos orgulhamos disso, de estarmos influenciando outras tantas, ditas assim, tantas possessões no mundo, tantos estados no mundo. Nós influenciamos e não somos influenciados por ninguém, porque nossa política, ela é a melhor, certo? Ao longo da história, muitas sociedades utilizaram o trabalho de pessoas escravizadas, como, por exemplo, a Grécia e a América Portuguesa. Refletindo sobre essa forma de exploração do trabalho, é correto afirmar que, e aí nós temos uma congregação de trabalhos em diferentes sociedades. Por exemplo, a Grécia e a América Portuguesa. Verifiquem que aqui, esta questão, ela uniu, ela fez, digamos que um anacronismo, né? Se a gente lembra lá da primeira aula, um anacronismo, ela pega os fatores que se igualam em ambas as sociedades e ela dá esse aporte. Refletindo sobre essa forma de exploração do trabalho, é correto afirmar que, dentre essas duas sociedades, nós temos que a utilização, ela pode ser a base, ela é atestada, sim. A utilização da sociedade escravocrata, ela é considerada a base da organização econômica e produtiva. Na verdade, quando a gente tem a comparação entre as duas, vamos pegar a parte da América Portuguesa. A América Portuguesa, ou seja, enquanto na Europa nós temos já a Idade Moderna acontecendo, época das grandes navegações, quando nós temos essa denominação América Portuguesa, vulgo Brasil, nós ainda começamos a nossa história com os moldes, não mais do modo de produção capitalista, mas ainda começamos o modo de produção escravista, certo? Esse que acontecia, por exemplo, na Grécia Antiga, no mundo grego antigo, certo? Então, há uma regressão, na verdade, dos fatos. Enquanto que a Europa, ela está na Idade Moderna, a gente ainda está, digamos que, numa Idade Antiga, a Idade Primitiva do Brasil, certo? Então, essa exploração é o que vai dar a base da organização econômica e também
produtiva. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Isso é uma música, uma canção de Chico Buarque, certo? Uma canção do ano de 1976, do ano, inclusive, da ditadura militar, né? No período da conjuntura ditatorial. E a gente tem o seguinte, os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de quê? De seu rebaixamento de status frente aos homens. Ora, a gente tem ali, terceiro e quarto versos, vivem para os seus maridos, vivem para eles. Ou seja, só vivem mesmo para dar o prazer e a procriação para eles. Orgulho e raça de Atenas. Aí a gente, se descontextualizarmos, ou seja, se a gente tirar somente essa frase da música, orgulho e raça de Atenas, eram elas? Não, mas era a partir dos maridos. Vivem para os seus maridos, eles que são orgulho e raça de Atenas. Tá? Então, as mulheres, digam-se de passagem, só para a gente relembrar um pouquinho, elas não tinham qualquer direito político, quaisquer direitos políticos em Atenas, tá? Elas só eram vistas mesmo como função procriatória. Depois, em 2015, o noticiário internacional deu grande destaque à Grécia, país europeu que vivia uma grave crise econômica e convocou a população para decidir, via referendo, as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. Já que eu falei de referendo lá atrás, deixa eu explicar logo o que é. O referendo é quando nós temos uma votação, não deixa de ser, tá? Uma eleição, mas na verdade não é eleição de pessoas, é uma eleição de propostas. Mas esse referendo ele se diferencia do plebiscito, por quê? O plebiscito é quando os governantes, eles já fazem a espécie de pergunta, já fazem um questionamento, né? Vamos colocar aqui um tipo de questão que permeia a nossa sociedade, né? Atual, diga-se de passagem, um momento. Num plebiscito estaria explícito da seguinte forma. Vocês votam, vamos colocar assim, em termos coloquiais, vocês votam para o exercício do lockdown, aí tem sim ou não. É um voto, certo? É um exercício da democracia, mas aí o plebiscito, ele já meio que impõe a pergunta, certo? Ele já direciona aquilo que vai ser feito. No referendo, não. No referendo, você vota no questionamento, vota na proposta, diga-se de passagem. São apresentadas duas propostas, de novo, tomando por base o cenário que a gente tem. É necessário lockdown ou não é necessário lockdown? Então, a gente vai votar em uma dessas duas. Entenderam? Enquanto o plebiscito ele já vem com a pergunta para ser exercida, o referendo não. O referendo ele vem com a proposição e aí a própria população ela vai ser aquela responsável por determinar o seu andamento, certo? Por isso que quando nós falamos lá democracia ou representativa ou direta, quando a gente fala da direta, ato de votar e também o ato do referendo, certo? Onde nós votamos não o que já vem, digamos, vertical, o que já vem de baixo para cima, mas nós votamos aquilo que nós, população, queremos. As medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida e, em muitos textos, lembrou que os gregos foram os criadores da democracia. Qual a alternativa que indica corretamente quais são as principais diferenças entre as concepções de democracia na antiguidade grega e no mundo contemporâneo? E então, nós temos a grande diferenciação. Nas democracias contemporâneas, o direito à participação política se estende a todos os grupos sociais, algo que era diferente da Grécia, algo que era diferente de Atenas, melhor dizendo, certo? Porque lá, somente os que eram considerados cidadãos, nobreza, homens livres, mas alheio a isso, mulheres, certo? Escravos, estrangeiros, eles não eram considerados. Essa história de voto universal, de democracia universal,
isso vem com a Revolução Francesa, na divisão, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que, claro, é fruto das investigações, dos fomentos da política, tanto do iluminismo, quanto também das revoluções americanas, tá bom? Bem, outra, entre as características da polis grega, podemos citar a. Então, quando a gente vê essa imagem, a gente tem a construção desses templos, lembrem-se, as acrópolis, os lugares mais altos da polis, os lugares mais altos da cidade, eram aqueles que, obviamente, pela questão do relevo, serviam para fortificação, certo? Para a defesa a própria defesa da polis, como também como templos. Deixa eu ver uma pergunta que surgiu aqui. Não, na verdade, não. Aristóteles, ele não falava de democracia. Aristóteles, ele diz sim que a sociedade ela é fadada à diferença. E por isso é que a gente não pode falar de democracia. Lembre-se que, tanto para Aristóteles quanto para Platão, a melhor forma de governo era a aristocracia. A democracia, na verdade, era uma forma degenerada. Era aquilo que se tinha que afastar. Por isso, até, que ele vai defender a escravidão. Ele vai dizer, olha, existe diferença na sociedade, então vamos prosseguir com ela. Essa história de sociedade bonita, de sociedade igual, isso não existe. Isso no viés de Platão e Aristóteles, tá? Então, para eles, a melhor forma era uma aristocracia e não uma democracia, certo? Então, voltando aqui, essa acrópole, ela, além das construções que existiam, lá no topo mesmo, no cume da acrópole, nós tínhamos a construção dos templos dedicados para a sua comunhão divina com os deuses, mas também os edifícios públicos, como bibliotecas, como as assembleias. Lembre-se que uma das diferenças que a gente vai encontrar na organização territorial das polis entre o período arcaico e entre o período clássico, que é o que vem logo em seguida, vai ser a assembleia. Porque antes das assembleias, esse local apropriado para as discussões políticas, as deliberações, nós vamos ter uma ágora. Essa ágora não é esse local fechado, digamos assim, mas a ágora era uma praça pública, era um espaço onde se dividiam as discussões políticas e um espaço também de comercialização, certo? O aparecimento da polis constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá múltiplas formas e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, desde o seu surgimento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7, marca um começo, uma verdadeira invenção. Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. De acordo com esse texto, na Antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento da polis foi, e aqui nós temos, a partir dela, quando nós falamos de atividade política, polis, nós vamos ter a constituição, a fundamentação desses espaços apropriados para discussão do andamento da vida pública. Uma das coisas, para a gente lembrar o começo do período arcaico, numa citação que nós vimos lá atrás, uma das coisas que fomenta a polis não é somente o seu espaço territorial, não é somente a organização de acrópole, da parte mais baixa com uma ágora, mas é simplesmente o que é que dá a característica de polis? A atividade política. A atividade puramente urbana, o que não existia lá no período homérico, certo? Então, uma das coisas que diferencia essa polis, simplesmente da sua organização, é que ali, a partir do seu surgimento, teve-se a preocupação que, ora, a gente vai ter sim um desenvolvimento nas ações públicas, um desenvolvimento nas ações políticas, e para tal, nós precisamos de espaços destinados para isso, certo? E, obviamente, esse primeiro espaço vai ser a tão falada ágora. Bem,
E aqui é justamente o que nós estamos procurando saber. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Eu acredito que eu já tinha falado com vocês, que eu já tinha dito isto em sala de aula, mas que os gregos, eles se valiam dos seus discursos políticos por meio da oratória, diga-se de passagem, por isso que vão ser chamados dos grandes oradores políticos, tanto em Grécia quanto em Roma, mas principalmente eles caracterizavam-se por ser exímios retóricos, ou seja, eles convenciam as pessoas nos debates, nos discursos, através do seu poder de argumentação. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função fazer o quê? Constituir esse lugar onde esses cidadãos, eles tinham o espaço, eles tinham o momento para deliberação, ou seja, para discussão sobre as questões da comunidade. Essa foi uma questão do ano de 2015 do Enem. Então, quando nós estamos estudando aqui o mundo grego, percebam que a gente tem dado muito foco na sociopolítica, na socioeconomia, mas principalmente na sociopolítica, porque é justamente o que a competência 2 e 3, diga-se de passagem, da área das ciências humanas requer de nós. Um aprimoramento, um desenvolvimento, um fortalecimento das questões sociais e das questões políticas. Como é que essas relações de poder, elas movimentam, na verdade, toda uma sociedade? E, claro, como berço de toda a política ocidental, a gente não pode sequer pensar fora da Grécia. Questão 19. Esparta constitui, em matéria de organização social, a grande exceção da Grécia Antiga, em virtude de sua estrutura oligárquica e militarista. Quanto ao caráter dessa estrutura, pode-se afirmar que, e aí é o que nós vamos ter, a letra B, que o grupo menos numeroso da sociedade, lembrem-se, sentido aristocrata, sentido oligárquico. O grupo menor, o grupo menos numeroso, o do topo da pirâmide, os espartanos / esparciatas, e nas funções políticas que completavam-se pela gerúsia, pelo eforato, somente eles detinham os privilégios sociopolíticos. E eles integravam, claro, era a única classe que fazia parte, o exército da cidade, entre a sua juventude até aos seus 60 anos. E aí, aos 60 anos, se eles tivessem sobrevivido até lá, né, porque a idade, a média de vida era muito, muito baixa, diga-se de passagem, não somente pelas condições precárias que nós tínhamos, que não chegavam a todas as partes, todos os estratos da população, mas pelo número quantitativo de guerras que nós tínhamos entre as cidades-estado e entre outras nações, vulgo Greco-Pérsia, certo? Ao chegar aos 60 anos, esses já eram considerados anciãos, não pela questão da idade, não pela questão da faixa etária, mas porque eles já tinham vivido muito tempo e agora eles iriam dedicar-se ao regimento de Esparta, certo? A cidade-estado clássica parece ter sido criada paralelamente pelos gregos e pelos etruscos e ou romanos. No caso destes últimos, a influência grega foi inegável, embora difícil de avaliar e medir. E aí nós temos, diante dos expostos acima, a gente vai ver agora, quais eram as características comuns às cidades-estados clássicas. Ou seja, a gente está aqui procurando uma unificação entre o que existia em Grécia e entre o que existia em Roma, certo? Vamos ver essa questão. Possuía um governo tripartido em assembleia, conselho e certo número de magistrados escolhidos entre os homens elegíveis. Ora, em Atenas, nós vamos ter assembleia, principalmente com Péricles, tá? Conselho, nós vamos ter em Esparta, e certo número de magistrados, os legisladores, por exemplo, escolhidos entre os homens elegíveis, ou seja, entre os cidadãos. Tranquilo.
Em Roma também acontecia isso por meio do Senado e por meio das assembleias. 2. Os cidadãos podiam participar de forma direta no processo político. De novo, lembre-se que aqui a gente não está fazendo a relação somente de Atenas, somente de Esparta, somente de Roma, mas lembre-se, as características comuns às cidades-estados clássicas, clássico, Grécia e Roma. Então, os cidadãos podiam participar de forma direta na política? Também. Característica inegável de Atenas, que recai sobre também Roma, certo? Principalmente nas assembleias. A Assembleia das Gentes, a Assembleia das Centúrias, que nós vamos ver na organização sociopolítica de lá. 3. Havia separação entre órgãos de governo e de justiça? Não. Essa divisão de poderes, isso é bote tempos para frente. Essa história de divisão de poderes, de tripartição, isso só vem na modernidade, influenciado primeiro por John Locke, depois ajuntado, argumentado, fomentado por Montesquieu na sua totalidade. Então, essas características que tangem tanto a uma quanto a outra são apenas A1 e A2. Na verdade, os órgãos de governo e de justiça eram compostos somente pelas mesmas pessoas. Não tinha separação. Olha, o governo vai estar submisso à justiça ou justiça submissa ao governo. Tudo era visto como uma forma só, certo? Para a gente ir para o período clássico, mãe ama, pai e professor competem entre si para o aperfeiçoamento da criança. Logo que esta é capaz de entender o que lhe disse. Se obedece, tudo está bem. Do contrário, é corrigida à força de ameaças e pancadas, com um pedaço de madeira curvo ou torcido, certo? O fragmento, aí eu lembrei coisas que aconteceram nas nossas infâncias, né? Enfim, o fragmento de texto acima retrata a educação em Atenas, que tinha entre os seus objetivos, e aí percebam, a gente está procurando aqui nessa questão retratar a educação em Atenas. Qual era a diferença que nós tínhamos lá? O que era que Atenas se diferenciava, se sobressaía de outras cidades-estado? Então, nós temos a desenvoltura nos cidadãos de um conjunto harmonioso e refinado de qualidades da mente e do corpo. Quando nós falamos de conjunto harmonioso, seria o que, por exemplo, Aristóteles fala para nós na política. Ou seja, os cidadãos, aqueles que participavam realmente da política, aqueles que faziam parte da alta, da nata, né, digamos assim, no sentido bem pejorativo, da nata de Atenas, a nobreza, principalmente os homens livres, eles tinham que ter duas qualidades. Primeiro, a mente, o intelecto bem desenvolvido. E depois, o conjunto físico do corpo. Deveria ter uma harmonia entre os dois, certo? De qualidades da mente e do corpo, visando a vida pública. Uma das coisas diferentes da educação de Atenas para a de Esparta é que, enquanto Atenas se prepondera, se verifica muito nessa questão de fomento à intelectualização, Esparta, para ela, tanto faz isso. O que importa mesmo é a força do seu corpo, porque eles eram voltados para uma sociedade militar. Mas a questão da intelectualização em Esparta fica onde? Fica aos Éforos. Fica a Gerúsia. Eles, aquele grupo pequeno que decide a política, ótimo, tá tudo bem, eles que façam o trabalho deles. O restante dos cidadãos, dos espartanos, dediquem-se somente para as qualidades musculares, né, as qualidades militares, certo? Bem, chegamos então no período de apogeu, este sim, que se a gente for procurar, por exemplo, as questões na internet, a gente acha, meu Deus do céu, um de monte, né? A gente coloca, os sites vêm, quando a gente põe questões sobre Grécia Antiga, o tanto de questão que existe no período clássico, ele é absurdamente maior do que todos os outros, diga-se de passagem. Alguns períodos a gente tem até dificuldade de encontrar questões. Por quê? Porque a gente ainda tem essa terrível noção, essa terrível tradição de somente vangloriar a Grécia no seu período clássico, porque foi o período de apogeu. Mas lembrem-se, antes, pelo menos 3 períodos anteriores vão
fazer essa chegada, essa fundamentação do período clássico, certo? Então, aqui nesse período clássico é onde nós vamos ter um apogeu da cultura grega e principalmente da cultura ateniense, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, essa evolução, esse desenvolvimento da Grécia no período arcaico, ela gera essas duas principais cidades-estado que nós vemos, que nós verificamos agora no período arcaico, desenvolvimento principalmente de Atenas e de Esparta. É claro que existem outras tantas cidades-estado, mas que elas vão ser meio que ofuscadas por essas duas principais. E claro, diante do que nós já vimos até então, eles vão ser modelos antagônicos, eles vão ser modelos adversos, certo? E tudo isso, tanto o modelo grego, quanto também o próprio modelo ateniense e espartano, vão fomentar os conflitos externos e fomentar os conflitos internos. E por que eu falei nessa sequência? Porque primeiro vem o conflito, que nós chamamos de guerras médicas, entre os gregos e os persas, mas depois que essas guerras médicas elas têm a sua finalização, com a vitória grega, nós vamos ter a guerra interna, a guerra do Peloponeso, que é justamente o que vai abrir caminho para o esfacelamento tanto de Atenas quanto de Esparta e o domínio do Império Macedônio, que depois vai inaugurar o que nós chamamos de período helenístico da história da Grécia, o último período antes do domínio pelo Império Romano, certo? Vamos falar um pouquinho sobre essas guerras médicas, o que foram elas. Essas guerras, elas surgiram mediante esse apogeu de Atenas, certo? E também porque, diante da completude, diante do desenvolvimento sociopolítico, socioeconômico de Atenas, eles ousaram. Eles quiseram meter-se a bestas, né? E eles disseram, agora a gente vai dominar o mundo como um todo. Então, vamos de novo para a Ásia Menor. E a gente já viu que a Grécia, ela teve problemas anteriormente na Ásia Menor. Por exemplo, a Guerra de Troia, né? A longínqua Guerra de Troia, certo? Então, de novo, ela se dirige para a Ásia Menor, dentro do governo de Clístenes, que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho. Ela se dirige para a Ásia Menor e ela entra em contato não mais com os troianos, porque eles tinham sido destruídos há muito tempo atrás, mas eles entram em contato agora com os medos ou com os persas, por isso que nós chamamos de guerras médicas, tá? Eles entram em contato com os persas, entram em conflito, na verdade. E aí é que tá, começa o rebosteio, começa todo o conflito no ano de 496. Isso de um canto do mar para o outro. Quando os gregos, quando os atenienses, melhor dizendo, eles vão para a Ásia Menor, eles começam a entrar em conflito, principalmente na região da Jônia, essa região costeira, a região oeste costeira da Ásia Menor, tá? E lá na Jônia, os persas eles já tinham dominado. Lembrem-se que antes do domínio persa, essa região costeira da Ásia Menor era de possessão, sim, dos atenienses, era de possessão, sim, dos gregos, tá? Então, as cidades da Jônia, elas começam a se rebelar, principalmente por conta da invasão persa, mas principalmente também por conta que eles tinham tido o apoio direto de Atenas. Então, os persas, eles começaram a destruíram a cidade de Mileto, diga-se de passagem, e depois partiram por terra e por mar. Agora, diga-se de passagem uma coisa, por mar, Atenas era muito forte. Por terra, não. Por terra, digamos que a parte mais forte daí da Grécia era justamente Esparta, tá? Que vão se unir as duas por um determinado momento para enfrentar os persas, tá? Uma hora ganhando, uma hora perdendo, mas ainda assim vão se juntar para enfrentar o inimigo em comum, digamos assim, certo? Então, a partir de Mileto, com a destruição de Mileto pelos persas, eles vão começar a subir, vão contornar o restante da Ásia Menor e vão embora para a parte norte
Mas a gente não está querendo dominar Atenas, né? Atenas não está do outro lado, mas aí que tá. Eles começam uma dominação no sentido norte-sul, até chegar também em Atenas. Dominam a Trácia e dominam também a Macedônia, de onde, por exemplo, vai surgir posteriormente o Império de Alexandre Magno. Antes dele, o seu pai, né, Filipe II. Então, diante desse rápido expansionismo, os persas exigiram a submissão de Atenas e Esparta aos seus domínios, tá? Diante disso, Atenas, metida a besta, ela não recusa. Ela vai dizer, não vamos nos render. Vamos embora batalhar. E aí começam as guerras médicas. Primeira de toda, na Grécia continental, nós temos a Batalha de Maratona. Essa que nós temos aí numa região bem costeira, né? A região da planície da Maratona. E mesmo com a luta isolada, Atenas, ela vai, nesse primeiro momento, conseguir derrotar os persas. E é um alívio para ela, porque ela vai estabelecer uma trégua de 10 anos. Esses 10 anos vai servir para que Atenas se reorganize e que ela realmente comece a peitar com mais prioridade os persas, né? O Império Aquemênida, que também é conhecido, certo? Então, a partir da planície da Maratona é que nós vamos tendo a derrota dos persas, neste momento, diga-se de passagem, mas também uma organização melhor, uma organização maior dos atenienses, tá? Bem, diante de tudo isso, esses 10 anos, eles vão servir para Atenas fazer uma coisa muito vangloriosa para ela. Eles vão se unir, os atenienses vão se unir com outras cidades e eles vão começar a formar uma liga, uma, digamos, organização paramilitar, econômica, uma organização onde eles possam se defender. Essa liga é chamada de Liga de Delos, de Confederação de Delos. Antes disso, nós temos uma segunda investida. Essa investida agora já é por Xerxes, aquele que é retratado, Xerxes primeiro, aquele que é retratado no filme 300, né? Aquele rei da Pérsia que vai ter as suas determinações. Eles conseguem realmente dominar Atenas. Ele consegue, tanto dominar tanto Atenas quanto também a Esparta. Até esse tempo, nós já tínhamos essa inserção quase que direta dos persas no território grego, perdão, né? Então, lá na Batalha das Termópilas, que é onde nós temos aquela clássica cena do filme, onde os espartanos são derrotados, inclusive Leônidas, né? Por isso, essa grande vangloriação dos 300, né? Tanto na questão do filme, quanto também na própria história. Lá, na Batalha das Termópilas, os persas, eles conseguem, mediante a sua organização militar, que também era muito poderosa em relação à Esparta, diga-se de passagem, porque não somente pela questão do número, né? Mas os persas eles já se entendiam como império, como uma unificação política, né? Então todos eles eram regidos, digamos que pela orquestra do rei Xerxes. Então ele vai lá na Batalha das Termópilas, os persas eles conseguem dominar os espartanos, tá? Inclusive conseguem acabar com Leônidas. Diante de inúmeras batalhas, ora com vitórias gregas, ora com vitórias persas. Na Batalha de Salamina, que está localizada próximo à península do Peloponeso, e na última batalha que nós vamos ter, a Batalha do Monte Mícale, nós vamos ter que esses persas, eles vão ser, sim, derrotados. Por quê? Porque meio que, quando os espartanos foram derrotados, os atenienses pensaram, é melhor que agora a gente se una por um bem comum. É melhor que agora a gente dê as mãos, mesmo que nós não fôssemos amiguinhos, é melhor do que ser dominado por todos eles. Então, Atenas e Esparta, elas se unem, as duas cidades-estado, mas não se unificam, cuidado. Elas se unem, conseguem tirar toda a influência, toda a guerra médica da Grécia continental, mas ela ainda tem sua preponderância na Ásia Menor. Ela ainda acontece lá, certo? E a vitória grega ela é estabelecida. Tanto é que depois da Batalha de Mícale,
os próprios persas eles vão reconhecer que perderam, eles vão reconhecer. Mas ainda não é o final das batalhas entre a Grécia e entre os persas, porque na Guerra do Peloponeso, se antes Esparta tinha sido derrotada pelos persas, na Guerra do Peloponeso, Esparta vai se aliar para derrotar Atenas, e conseguem derrotar, certo? E a partir dali, depois dessa vitória dos atenienses, depois dessa vitória dos espartanos, aí é quando Atenas vem com o seu áureo período, o século de ouro, ou o século de Péricles. Depois dessa vitória na Grécia continental, aí é quando Atenas ela toma a rédea da situação e ela entra numa confederação. E lembrem-se, aos modos do que nós já vimos aqui na história do Brasil, o que é uma confederação? É uma reunião de estados, de cidades nesse caso, né? Uma reunião de cidades-estado, onde cada membro, cada cidade membra, ela tem a determinação, ela tem uma independência, tem uma autonomia, mas ela tem, digamos que, um contratinho assinado lá que ela vai ajudar militarmente, economicamente e também em relação social e sociopolítica, certo? Elas têm uma autonomia, mas por fazerem parte de uma liga, por fazerem parte de uma confederação, elas têm essa ajuda mútua. Só que existe um problema aí. Quem comandava a confederação de Delos, quem chefiava, digamos assim, era Atenas. Foi por intermédio dela que essa confederação ela surgiu. E Atenas, quando viu que estava no poder, ela decide imperializar. Então, nós temos duas visões diferentes. Se na relação interna de Atenas nós tínhamos uma democracia muito bem feita, diga-se de passagem, por fora, nas relações externas, políticas e econômicas, Atenas ela se mostrava muito mais um aristocrata vulgo tirania, porque ela sobrepujava, ela impunha as suas determinações para as cidades que faziam parte da Confederação de Delos, tá? Quando a Confederação fora formada, os aliados levaram as guerras médicas à sua tomada final. Na costa asiática, após investidas bem-sucedidas, eles conquistaram de novo as possessões da Pérsia. Bem, e essa dominância econômica, política e militar fez com que essa instituição se convertesse no instrumento do imperialismo ateniense. Vocês terem uma ideia, essa historinha de confederação de Delos rendeu algo muito bom para Atenas. Nada mais, nada menos do que a sua reconstrução. Porque nas guerras médicas, Atenas parcialmente foi destruída pelos persas. Então, nada mais justo para os atenienses do que pegar todo o apanhado de dinheiro e fazer e empenhar isso na sua reconstrução. Outra coisa é que, devido a essa influência ateniense, o tesouro da liga, ou seja, onde se concentram as riquezas, e aí quando a gente fala riquezas, riquezas monetárias mesmo, porque já existia moeda, que era chamada de dracma, lá em Atenas, certo? Esse tesouro nacional, digamos assim, ele foi transferido para Atenas e a partir dali ela começa toda a sua reconstrução. Diga-se de passagem que quando as outras cidades formadoras da Liga de Delos começaram a ver isso, algumas quiseram sair, mas Atenas, com o seu poder, com a sua influência, ela não deixou que isso acontecesse. Quando, por exemplo, algumas quiseram sair à força, elas foram destruídas, como as cidades de Naxos e a cidade de Tassos. Foram totalmente destruídas para se tornar apenas um exemplo de que eles não podiam, de forma alguma, de fato algum, ter um distanciamento, ter uma desconstrução em relação a isso, certo? Então, Atenas, ela se verifica aí, exteriormente falando, como uma ditadura, né? Diga-se de passagem. E eis que, então, na sua política interna, nós temos Péricles. Péricles, outro exímio legislador de Atenas, ele vai alçar Grécia para o seu cume, para o seu apogeu. E por que nós damos muita efervescência? Por que nós damos muita vanglória ao nome de Péricles? Porque, na verdade, ele amplia
o que Clístenes tinha feito lá atrás. Clístenes, ele tinha, sim, dado o primeiro passo para a construção, para a instauração da democracia, mas Péricles é aquele que vai abrir cada vez mais o que nós entendemos por essa forma democrática. E como é que ele faz isso? Primeiro de tudo, a relação de escravidão comercial, ela atinge o seu pico. A escravidão comercial, que também era muito lucrativa para Atenas e para a Liga, diga-se de passagem, mas principalmente para Atenas, essa escravidão comercial, ela atinge os seus níveis mais satisfatórios. E, posteriormente, como é que essas ações políticas elas vão se desenrolar? Lembre-se que Clístenes, ele já tinha dado um poder maior de decisão à população, mas era no caso político. No caso econômico, Péricles, o que é que ele faz? Ele vai pegar uma considerável camada, uma parte da camada social mais pobre, uma parte dos trabalhadores, e eles que não os escravos, diga-se passagem. E ele vai colocar como empregados das obras públicas. Porque aí eles vão ter o rendimento deles, eles vão ter o dinheiro para poder usufruir nas suas relações comerciais, e também, aliado a isso, ele vai expandir ainda mais a eclésia, ele vai expandir ainda mais. E agora sim, nós vamos ter aqui uma assembleia, nós vamos ter uma democracia direta entre esses povos, tá? Então, Péricles, ele é bastante conhecido por conta principalmente dessas ações. E, claro, também por conta das suas manifestações arquitetônicas, digamos assim, porque a partir da Liga, a partir dos recursos econômicos, Péricles, ele foi aquele responsável por reembelezar Atenas. Ainda no século de Péricles, no governo dele, ele tentou estabelecer os tratados de paz com a Pérsia e conseguiu, diga-se de passagem. Por isso também que nós chamamos ou século de Péricles, ou período de apogeu, ou ainda idade de ouro de Atenas. Para que uma guerra médica não voltasse a acontecer, ou seja, para que a influência externa ela fosse privada de Atenas, até porque eles se consideravam os mais exímios na política, na economia, o que foi que Péricles fez? Ele construiu uma enorme muralha cercando a cidade de Atenas e indo em direção ao Pireu. O Pireu é onde nós estamos vendo aí no mapinha, essa região mais a oeste de Atenas. O Pireu é o porto principal que liga a cidade ao mar Jônio e ao mar Egeu, certo? Ainda em relação a isso, em relação a essa fama de Péricles, nós vamos ter que, nesse mesmo momento, vão chegar outras personalidades. Um século atrás, século VI a.C., entre o século VI e o século V, lá na cidade de Mileto, lá onde os persas destruíram com as guerras médicas, surgia a filosofia. E de lá, a filosofia, ela ganhou os seus rumos, ela ganhou sua expansão, principalmente em direção a Atenas, onde não somente filósofos, como, por exemplo, Sócrates, um dos primeiros filósofos no que nós chamamos período das grandes sínteses, mas outros intelectuais, como Heródoto, historiador e poeta, como Sófocles, também poeta, estes indivíduos, estas pessoas, eram metecas, eram estrangeiras, certo? Mas eles davam uma característica de intelectualização à Grécia. E lembrem-se, uniu-se o útil aqui ao agradável. Se, por um lado, a educação grega ateniense era voltada para o desenvolvimento intelectual, por outro, estes mas estas pessoas, elas fizeram com que cada vez mais essa fundamentação fosse possível. Diga-se de passagem que também, entre os séculos 4, 3, nós vamos ter a chegada de Aristóteles. Platão era de Atenas, tá? Platão já era descendente de atenienses anteriores a ele, de sua descendência, né? Mas Aristóteles, ele era de uma cidade na Macedônia, uma cidade chamada de Estagira, mas também não é porque ele era meteco, não é porque ele era estrangeiro que ele era discriminado. Na verdade, ele era tratado como o mais ilustre estudante de Platão, aprendiz de Platão, mesmo sendo meteco,
certo? Então, todas essas características vão fazer com que a própria Atenas ela se desponte de tudo isso. E aí nós temos Péricles, por exemplo, fazendo um discurso para a população ateniense, tá? Essa é uma pintura de Leonardo da Vinci, e nós temos Péricles fazendo um belo discurso sobre as formas políticas de Atenas e que elas deveriam ir para o. Pois é, quando a gente fala de Péricles, só é o que vem na cabeça, né? Enfim, para a gente se encaminhar para o nosso finalzinho, vamos ver essa questão da Confederação do Peloponeso e vamos ver como é que essa guerra ela é fomentada. Bem, se por um lado Atenas ela tinha essa preponderância de ser a principal cidade-estado, tanto do norte como também conhecidíssima em toda a Grécia, outras cidades elas começaram a ter um pouquinho, uma pontinha de inveja, digamos assim. E também pelo fato de que Atenas ela fazia aquela imposição velada a quem quisesse sair da liga. Então, outras cidades que começaram a ver até essa pontinha de inveja, começou-se por Esparta. Essa, que vai ser essa cidade-estado, anteriormente rival de Atenas por conta da colonização, mas principalmente agora por conta da colonização entre os dórios e entre os aqueus, certo? E também os eólios. Bem, diante disso é que Esparta decide também fazer, olha, se Atenas fez uma liga, se ela reuniu um conjunto de cidades, por que eu não vou fazer a mesma coisa? Se eu estou vendo que tem outras cidades além da minha que também estão querendo um dedinho de participação ali no comércio e na economia, né? Então, a Esparta, perdão, ela consegue organizar também uma liga. Essa liga é chamada de Confederação ou Liga do Peloponeso. E, obviamente, a partir dessa formação, a gente vai ter agora uma rivalidade histórica entre as duas. Essa rivalidade vai ser tanta que vai fomentar o aparecimento da grande, da famigerada Guerra do Peloponeso, certo? Essa guerra, a gente fala sobre ela na próxima aula. Vamos responder aqui umas 2 ou 3 questõezinhas, porque o período clássico eu trouxe uma porrada de questões, porque é o que mais tem, para a gente ir se encaminhando para o final, tá? Bem, em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia clássica, é correto afirmar que, então, a gente já parte aqui para uma questão mais filosófica, uma questão mais moral, em relação à ética e à justiça. Lembrem-se que é interessante que nós lembremos disso para tanto essas questões que tangem a Grécia, como também outros tipos. O Enem adora fazer isso, que é comparar, como nós vimos numa questão anterior, comparar períodos históricos diferentes, ações históricas diferentes, tá? E por aí só, a gente vai ter o seguinte, em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia. Lembrem-se, o conceito de democracia, ele é maleável ao longo, melhor dizendo, das idades. O conceito de justiça, ele varia. O conceito de ética varia. Mas aqui nós estamos procurando a peculiaridade, a formação da Grécia clássica. O que é que entendia-se, então, como ética e como justiça nessa vida política da Grécia? Tratava-se, então, de virtudes, ou seja, os indivíduos, possivelmente cidadãos, lembrem-se, os altos estratos da sociedade, que se traduziam na observância da lei, dos costumes e das convenções, ou seja, das deliberações políticas instituídas pela polis. Ou seja, aquele que participava da construção das leis, aquele que participava do cumprimento das leis, aquele que participava da observância dos costumes, este era virtuoso. E tendo dito desta forma, ele era justo, ele era ético, certo? Diante dos filósofos,
eu gosto sempre de tratar isso quando eu estou dando aula de filosofia política. Dentre os filósofos, existem também, mesmo eles congregando de uma visão universal, entre aspas, como essa que existia em Atenas, ainda assim, os filósofos, eles divergem. Vamos colocar o exemplo de novo de Platão e Aristóteles. Ética para Platão é uma coisa, ética de Aristóteles é outra. Justiça para Platão é uma coisa, justiça para Aristóteles é outra, certo? Então, mesmo dentro dessa conjuntura, ainda assim, as visões particulares dos teóricos, elas vão se modificar, certo? Vamos para essa agora e a gente encerra, tá? Porque já são 8h30. No ano de 509 a.C., o legislador Clístenes assumiu a função de arconte. O que era o arconte? Aquele legislador máximo, certo? Arconte máximo na polis de Atenas, instaurando um novo regime político, ou seja, a abertura maior para a democracia. Acerca das reformas jurídico-políticas de Clístenes, podemos afirmar que, e aí a gente tem Clístenes, olha, classe dominante, eupátrida, mas, diferente de Draco, diferente de Solon e muito diferente de Pisístrato, tirano, mas que, por um lado, fez uma ação boa para a população, Clístenes, ele é aquele da alta nobreza, eupátrida, mas que ele tem um olhar para a população. Ele procurou conciliar e acomodar interesses dos pequenos proprietários, comerciantes e artesãos. Lembrem-se que grande parte desses, e também parte daqueles tetas, daqueles que eram marginalizados, foram empregados nas grandes obras públicas, no erguimento de monumentos, no erguimento de outras tantas construções arquitetônicas de Atenas. Bom, pessoal? Então, próxima semana, a gente finalmente termina Grécia. Tá? A gente vê restinho do período clássico, porque agora só está faltando a Guerra do Peloponeso. Período helenístico, que é pouco demais, porque é somente nas conquistas territoriais de Filipe II e de Alexandre Magno. E aí a gente passa para uma questão muito mais de influências da Grécia na nossa contemporaneidade. Tá bom? Onde é que nós temos de relações, o que é, na verdade, que nós temos de relações entre uma e outra. Tá bom, pessoal?